Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Dia 5, né? Finalizando a semana aqui. Mini índice, contexto e movimentação do preço, né? Vamos ao nosso recap. Gap de média e M2S. Ainda vamos trabalhar um trecho, né, pessoal, do Brooks, que ele fala de você ter pelo menos duas razões para realizar um trade. Às vezes você até consegue mais, mas se você tiver pelo menos duas razões, né, acaba sendo uma possibilidade interessante, né? Você tem uma probabilidade melhor. Ainda assim, né, isso não é algo garantido, né? Hoje, por exemplo, a gente tinha dois alvos, o terceiro alvo intraday, e tínhamos também, né, um segundo alvo do pivô, né, da lateralidade. E o mercado sambou, né, e não conseguiu atingir esses alvos. Né, e não adianta também a gente brigar com o mercado por isso. Então a gente começa aqui, né, o nosso recap, a princípio, né, pelo gráfico diário. Aqui o que a gente comentou, né, que dentro, né, daquela contagem de inflexões, ele renovou esse topo. Então a gente tem uma premissa de segunda perna de alta. Porém, estava muito difícil, né, dessa movimentação acontecer no dia de hoje. Por quê? Porque ela tinha que reverter um ciclo extremo e isso é o que menos ocorre, tá? Então o mercado, na maioria das vezes, ele apresenta algum tipo de lateralidade, né? Até mesmo para que ocorra uma acumulação ou distribuição, né? Para ter uma nova direção. E tivemos só a lateralidade de uma barra, né? Só a barra 1. Em seguida, né, o mercado apresentou um movimento de queda. Observação importante aqui, né? Na sexta-feira, ele não conseguiu renovar a mínima prévia. A última coisa que ele fez foi renovar a máxima. Então ele ainda pode tentar montar uma estrutura de alta. Então, quando falha, né, renovar a mínima, e faltou pouca coisa, né, pessoal, para hoje, para testar, por exemplo, esse fundo duplo, né, para atingir alvo. Então tinha compradores defendendo essa região que, pelo menos hoje, né, o mercado acabou não alcançando alvos, ou vendidos muito ansiosos, né, saindo de suas posições, também, né, acreditando que aqui já é baixo, nessa lateralidade que foi muitas vezes defendida. Tá? Então, aqui, ponto relevante, né, é que a gente não tem ainda uma nova mínima. Tá? Acho que é válido a gente dar uma olhada aqui também, né, bem rápido, no gráfico semanal, né, já que é sexta-feira. E aqui a gente fecha, né, se fecharmos desse jeito aqui, a gente ainda fecha contido dentro dessa lateralidade. Aqui você consegue observar, né, uma pequena movimentação de três puxadas também, né, em lateralidade. Wedges em lateralidades funcionam bem, né? A gente não utiliza isso daqui em tendência, né? Ou canais estreitos, né? A gente espera no máximo correções rasas. Mas em lateralidades, em barras sobrepostas, no geral, funciona bem. Então, a semana seguinte, né? Se a gente também pensar naquela ideia de alternância de barras, ainda pode ser uma semana de alta também, tá? Então, no gráfico diário, a gente tem, a princípio, uma nova máxima e um fundo mais alto, tá? Até o momento é o que a gente tem. 60 minutos. Aqui no M60, né, o que a gente havia conversado? É que estava difícil, né? Apesar de haver a premissa de uma segunda perna de alta, é muito difícil do mercado conseguir reverter isso daqui. E que a primeira renovação de máxima aqui seria uma possibilidade de H1, né? A barra 1 do dia foi um doji, né, pessoal? O Brooks ele fala que quando a gente tem a barra 1 do dia como um doji, a gente tem uma boa possibilidade de ter lateralidade. Pensando em lateralidade, né, um dos pensamentos que a gente teve hoje era vender alto. Porém, né, o mercado não voltou para dar essa possibilidade de venda alto, né? Tá, então, por quê? Porque estava mais fácil descer tanto aqui no 60, pelo ciclo, quanto no 15 minutos, né, que estava abaixo de todas as médias. Então, você já tinha duas razões para pensar mais em vendas do que em compras, tá? Só que hoje era dia de payroll, né, pessoal? E aí até as 9h30 ali, era melhor evitar, né, abrir a operação e esperar um pouco o mercado resolver, né, pelo menos essa movimentação do payroll. Então, aqui no 60 minutos, né? A gente teve uma barra lateral, logo em seguida a gente teve uma barra de baixa. Essa barra de baixa, né, até aproveitando para comentar o que dois amigos pediram, né? Um deles pediu para comentar um pouco mais sobre os gatilhos de venda e o outro sobre a regra de coloração. A regra de coloração, pessoal, ela é baseada em estrutura. Então, quando ela estiver vermelha, você está numa estrutura de baixa, ela mudou, né, uma estrutura anterior, que anteriormente era uma estrutura de alta. Quando ela está nesse tom de azul aqui, ela está numa estrutura de alta. Quando ela está naquele tom de azul um pouco mais claro, ela está numa possibilidade de transição. Quando você tem barras amarelas, você está numa possibilidade de pullback, assim como a azul mais claro, tá? Então, é interessante vocês memorizarem isso. O mais importante, ficou vermelha, você está numa estrutura de baixa. Não é mais possibilidade de pullback, né? Mudou, né, para realmente para uma estrutura de baixa. Então, aqui no 60 a gente já estava numa estrutura de baixa desde o dia anterior, né? Ele havia mudado a estrutura aqui. Então, você tem aqui uma barra dos 60 rompendo, né? Então aqui eu tinha, né, um, um, um setup, né, que a gente conversou também lá em tempos menores, né? Que eu tinha, se aqui eu tenho uma H1, né, a partir do momento que eu tenho fechamento abaixo dessa mínima, eu tenho uma falha de H1. A falha de H1, pessoal, ela tem uma premissa, né, que é comum,
da gente trabalhar. É a premissa de duas pernas de baixa. Então eu tenho essa movimentação aqui como a perna um. Quando ocorre a correção, eu tenho uma premissa de uma perna 2, ou seja, de pelo menos uma nova mínima. O mercado ainda não cumpriu isso. Então eu ainda tenho essa premissa, só que é uma premissa dos 60, é uma premissa bem mais dura de se trabalhar, né? Essa movimentação de correção mesmo aqui, né, aqui quando ele fez a H2, acaba sendo uma movimentação bem ampla. Então você tem uma movimentação aqui, ó, bem extrema, tá? A partir do momento, né, que o mercado poderia, né, ainda dar alvo, né, que estava bem próximo aqui, tá? Então aqui no M60 continua mais fácil, vira níveis mais baixos, tem, né, conforme a gente falou hoje pela manhã, tem as médias como proteção, ó, você tem a 9, você tem a 20, você tem a 50, o preço está abaixo da 200, então tá mais fácil ainda ele vir a níveis mais baixos. Só que essa região aqui está tendo bastante defesa, tá? E aí, agora, né, que é um dos pontos que a gente havia conversado, é que, né, quando tem melhor probabilidade de você ter uma correção um pouco maior, pelo menos quando tiver um H3, né? Às vezes até mesmo precisa de uma H4. Então aqui você tem uma H1, aqui você tem H2, perdeu o mínimo de novo, aqui você tem uma H3. Próxima renovação de máxima pode ser uma H4, tá? Como esse fundo está tendo defesa, ainda pode encontrar compradores aqui, tá? Vendo que os vendidos não estão conseguindo romper também. Então aqui no 15 minutos, né, que é o que a gente colocou ali como texto, aqui no 15 minutos foi um M2S, tá? Tudo bem, aqui é a barra do horário da notícia, né? Virou uma outside aqui no 15 também, lá no 5. Mas, né, você tinha aqui, ó, um ciclo forte, né? Você tinha H1, você tinha H2, aqui foi uma H3. Essa H3 não consegue, né, continuidade acima da média móvel de 20. Você tem as médias aqui alinhadas, então a gente tem isso daqui como uma resistência ao preço. E aí aqui é a barra do pre-roll, né? A barra do pre-roll fecha, né, como uma outside, né, no intraday, ou seja, ela vem aqui em cima, aprisiona comprados e vem aqui embaixo, né, e ela fecha negativa. Então ela é uma barra que de certa forma ela aprisiona comprados aqui que estavam acreditando no rompimento e tendência de alta, tá? E aí a partir daqui, né, foi só ladeira abaixo. E aí aqui eu trago já para os 5 minutos, né, porque aí eu já faço a conversa por lá. Mas ainda falando de gatilhos, né, que um dos amigos tinha perguntado, quando você tem barra de gatilho e o fechamento da barra rompe, pelo menos a mínima da barra anterior, é mais interessante para que você tenha continuidade. Então, assim, se você vai ingressar num trade, é interessante que ele tenha o rompimento da mínima da barra anterior. Barra com gatilho e barra rompendo a mínima. Essa barra não rompeu. Barra seguinte acabou sendo uma barra de lateralidade. Teve continuidade da baixa? Teve. Né? Aqui acabou sendo um microcanal. Né? É só mais esse ponto aqui que é importante a gente comentar. Sem correção, sem correção, sem correção, sem correção. Né? Aqui a primeira correção. Aqui é uma H1. Quando ele faz essa H1, aqui eu tenho também uma falha de H1, né, que é a retomada imediata dessa movimentação, e essa retomada imediata ela tem premissa de pelo menos duas pernas, né, de alta, tá? De baixa, desculpa. Então você tem a premissa de pelo menos duas pernas de baixa. E ele cumpriu aqui, ó, porque aqui ele faz, ó, ele renova a mínima. Depois que ocorre a correção, né, então eu tenho um movimento de queda, eu tenho um movimento de retomada, né, eu tenho aqui uma H2, e aí depois ele renova a mínima. Então aqui ele cumpriu aquilo que ele precisava cumprir, né, que era a premissa que a gente estava trabalhando. Tá? Então aqui nos 5 minutos, né, para a gente conversar um pouco mais aqui sobre as entradas do dia, né? Aqui os alvos, né, pessoal, só antes já de falar das entradas, né, a gente fala da questão dos alvos, né, que acabaram não sendo atingidos, né? Aqui você tinha o terceiro alvo intraday, tá? Então você tem um rompimento aqui do fundo da barra 1 do dia, e aí o terceiro alvo ficou faltando ali uns 5 pontos. Se você ajusta aqui para o alvo do pivô, né, deste pivô aqui, tá? Que aí agora é esse rompimento aqui, ó. Ficou faltando aqui mais ou menos uns 30 pontos, tá? Para que o mercado atingisse esses alvos, né? Mas acabou não atingindo no dia de hoje. Aqui, né, não é comum, tá, pessoal? É mais comum o mercado atingir os alvos, tá? Mas tem dias que o índice apronta, né, essas movimentações ali, que você fica, né, próximo, e aí você também tem que lembrar que aqui era próximo do fundo duplo, né? Aqui era o fundo duplo macro do dia 3. Tá? Então aqui, começo da manhã, né, o mercado começa tentando fazer uma movimentação de alta. Bem aqui ele acabou fazendo um gap de média, né? A gente conversou que o dia anterior era uma tendência. Gap de média não tem obrigação, por exemplo, né, de reverter de imediato, tá? É um setup de trabalho, né, que você vai trabalhar às vezes uma estrutura, às vezes você vai ter que ter algum tipo de barra, né, te indicando que essa movimentação é possível, tá? Então, gap de média seria, né, uma possibilidade de um setup de venda. Por quê? Porque você tinha, ó, clara tendência aqui no dia anterior. Então, se você tem tendência, né, tanto o primeiro retorno à média móvel de 20, o 2HM ou M2S, quanto o gap de média, né, são setups de possível venda, tá?
E aí, né, durante a notícia, né, você teve essa barra aqui, que acabou sendo uma outside, né, de cerca de 800 pontos. Essa barra, né, ela acaba aprisionando comprados por quê? Porque comprados estavam acreditando na movimentação de alta, né? Estava desenvolvendo a movimentação de alta. Abre com gap de alta é interesse comprador, né? Só que vinha de uma estrutura de baixa, e vinha de uma estrutura de baixa difícil no M60, né? Que é, tudo isso daqui acaba sendo, né, a própria H1 do M60 contra o microcanal de baixa. Então aqui você tem essa outside, né? Depois da outside, né? Lá no 15 minutos já era microcanal, aqui não, aqui ainda foi lateralidade. Acabei fazendo uma compra aqui, tá, pessoal? Pensando em sair no meio da lateralidade. Não deu certo, tá, essa compra. Essa compra aqui virou um stop. Ele volta, desce, né? Então, a partir do momento que o mercado não desenvolve, né, você tem que encerrar. E aí a gente acabou vendo uma possibilidade na venda, né, depois desse microcanal aqui, ó, tá? Aqui eu tenho o microcanal, modo sempre vendido. Lá no 15 minutos era o rompimento, né, a tentativa de rompimento desse fundo. Uma das razões, né, da gente observar esse rompimento aqui ó, no 15 minutos é porque há muitas barras. Por exemplo, esse rompimento intraday aqui eu posso utilizar. Eu tenho um número razoável de barras. Aqui eu já tinha cerca de 40 barras. Então sempre que a gente tem um rompimento que envolve muitas barras, 40, 50, 60 barras, a gente precisa aumentar o tempo gráfico para a gente confirmar o rompimento. Tá? Mas aqui acabou se tornando, né, um modo sempre vendido. Acabou fazendo um retorno a 9, né, impulso e canal, muitas vezes ele sai da 9. Então aqui deu a oportunidade de uma venda. Essa oportunidade dessa venda, né, pagou, né, alvos, né, acabaram pagando alvos ali, o primeiro alvo, né? Tá, então acabou pagando esse segundo alvo e acabou pagando o segundo alvo aqui em intraday, né? Já praticamente na barra, né, que nos dá de novo a possibilidade de mais uma vez, né, uma falha de H1, tá? Então por que falha de H1? Porque aqui de novo você tem microcanal, né, pessoal? Então sempre que você tem microcanal e o mercado consegue, né, fechar abaixo com poucas barras, isso aqui não pode demorar, né? Não pode ter uma série de 5, 6 barras, né? Senão já se torna, né, uma possibilidade de um TBTL. Ele era também a possibilidade de uma WED, só que o mercado vinha num canal bastante estreito, né? E aí o EDS acaba não conseguindo, né, reverter essa movimentação. E aí aqui você tem uma falha de H1 e aqui você também teve a premissa, né, de duas pernas de baixo. Então o mercado faz uma perna, corrige, né, quando ele volta para fazer a nova mínima, ele acaba cumprindo a sua premissa. Tá? Posteriormente, né, pessoal, acabou dando mais uma possibilidade de venda. Você tem um forte impulso de baixa, né, você tem uma correção que retorna até os 50%. Né? Importante deixar esse FIBO aqui, que evita, né, de você ficar marcando isso daqui o tempo todo e evita de você não se perder nisso. Né? Então, essa linha pontilhada é o 50% de toda essa movimentação do dia. Tá? Então, o mercado retorna essa região de 50%. Aqui, né, você tinha um topo. Aqui, você tinha duas possibilidades de wedge, de movimentações de três puxadas. Você tinha essa maior, né, e você tinha essa menor, que é aqui mais próxima de você. Nenhuma das duas teve rompimento e continuidade. A gente fala sobre barra de rompimento e barra de continuidade. Aqui a barra de continuidade, né, foi uma barra de frustração, tanto no 50%, quanto no rompimento dessa falha de wedge, quanto no rompimento deste topo. Então você tinha algumas razões para pensar que aqui tinha resistência. Outro ponto, né, que a gente trabalha aqui, impulso, né? Geralmente, quando você tem um impulso, você vai trabalhar essas correções em formato de bandeira, em formato de topo duplo, como bandeira de baixa, tá? Então a gente não trabalha reversões constantes, né? Sempre que a gente tem um forte impulso, você ainda tem a possibilidade. Mais um ponto, né, que levaria a possibilidade ainda de ter uma venda é que aqui, de novo, ó, o mercado começa a trabalhar abaixo da média móvel de 20. Então aqui se tornou uma tendência, tem mais de 20 barras trabalhando aqui abaixo da média móvel de 20. Então, mais uma vez, aqui no intraday, né, acaba tendo um gap de média. Como a gente falou, gap de média não é um setup de venda imediato, às vezes ele deriva, né, de algum tipo de estrutura. Às vezes um topo duplo, né, em forma de bandeira de baixa. Às vezes você vai ter uma wedge, bear flag, né, que é uma bandeira de baixa em forma de cunha. Então, depende um pouco, né? Então aqui foi feita uma outra venda, né? Nesse primeiro gatilho aqui, tá? Tem uma venda, ela tá, foi postada lá no Instagram também. A ideia era que ele realmente viesse atingir os alvos aqui, né, pessoal? Mas ele falha de novo nessa região de POC. Aqui durante a manhã, né, ainda conversei sobre essa região de POC, né? Foi uma das razões, né, de ter encerrado a outra venda ali. Por que foi encerrado aqui, né, pessoal? Sem dar alvo. Primeiro por causa do horário, né, já precisava sair. E também, né, porque o mercado, né, tem essas regiões como possível ponto, né, de suporte. Então, se eu tenho um possível ponto de suporte e o mercado não atinge meu alvo, eu posso ter algum tipo de reversão um pouco maior. Um dos amigos, né, até havia percebido pelo M2 que isso daqui era uma wedge com fundo duplo.
né? Ele acabou observando, né? Lá pelo 2 minutos fica muito mais bem desenhada, né? Às vezes, tá? Então ele viu essa movimentação aqui como o edge, apresentou uma boa correção e aqui um fundo duplo. O edge com fundo duplo também ainda é uma possibilidade de estrutura de compra, tá? Então acredito que ele tenha participado bem dessa estrutura aqui ainda, porque ela pagou muito bem, né? Pagou porque a movimentação, né, do dia até foi uma movimentação interessante, ó. Essa movimentação que são 900 pontos, tá? E depois disso, né, já tinha encerrado o dia, aqui já não estava mais operando. Mas essa daqui foi encerrada aqui, né, pessoal, porque o mercado acabou não vindo da alvo. Mais uma vez você estava em cima da região de POC, né, que havia sido uma região de defesa anterior e de uma boa barra, né, foi uma barra ampla aqui, então ficou um volume grande, né, de negociação. E o dia termina, né, em mais uma lateralidade sem dar alvos. Essa linha aqui eu posso desmarcar. E para a semana que vem, né, para segunda-feira, você vai precisar de algum tipo de rompimento para projeção de alvos. Seja o rompimento dessa mínima, né, pouco abaixo tem o fundo duplo majoritário, né, que é do dia 3, então é um ponto de referência também, que está bem pouco abaixo. Então, você tem essas possibilidades de suporte, tanto esse de hoje, né, que tem vários fundos aqui, né, se eu considerar os movimentos de 3 puxadas, né, aqui eu tenho ó, uma boa wedge, bem desenhada, tá? Então, poderia sim, né, ter um movimento de alta, principalmente se, né, o mercado renova essa inflexão aqui. Então, se ele renova essa inflexão, tem a premissa de duas pernas. Por quê? Porque lateralidade, mesmo, né, dentro de lateralidades, quando eu tenho movimentos de 3 puxadas, né, ele tem o mesmo potencial de uma wedge. Se é o mesmo potencial, então aqui eu tenho inflexão. Se ele renova, né, eu tenho potencial de uma perna 2. Se ele rompe para baixo, toda a projeção, né, deste pivô aqui, né, para baixo. Você pode trabalhar os alvos menores inicialmente, né, ou esse aqui intermediário, tá? E aí depende da característica da movimentação, né, tamanho das barras, né, para a gente pensar se a gente já usa alvos maiores ou menores. Mas a movimentação do dia foi uma movimentação bem difícil, apesar de canal estreito, né, você vê que não ficam grandes gaps, né, você tem um movimento com muitas correções, tá? Não, acaba não sendo um dia tão direto, beleza? Então pro vídeo de hoje era isso, né? Se gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal. Valeu, um forte abraço aí, bom final de semana. Lembrando, né, que no final de semana a gente vai ter o estudo do livro, tá? Tem as páginas, a gente vai trabalhar lateralidades durante esse final de semana, tá? Eu mandei as páginas no grupo, né? Então deem uma estudada nessas páginas, por favor, né? Porque fica um pouco mais fácil de vocês compreenderem depois, beleza? Valeu, um forte abraço aí e até mais.